Idolatria. Poucas palavras geram tanto debate, tanta divisão dentro do próprio cristianismo. É exatamente nesse vespeiro que vamos mexer hoje para entender o que separa de fato católicos e protestantes nesse ponto tão sensível. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos achar um ponto de partida, o que é idolatria para todo mundo. Depois, a gente mergulha na visão católica e, em seguida, na protestante. Aí o debate pega fogo quando colocamos os dois lados frente a frente. E, no final, tentamos entender qual é o verdadeiro X da questão nessa história. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa concordar em alguma coisa, né? E esse ponto de partida é a própria palavra. O que, afinal, é idolatria? Olha que interessante. A palavra idolatria vem do grego idos, que significa forma, aparência. Ou seja, é literalmente o culto do visível. E aqui, como bem aponta o debatedor Eliseu Rodrigues, já nasce um conflito. A fé, em sua essência, é sobre o que não se vê. A idolatria é exatamente o contrário. Ok, então existe um consenso, pelo menos no básico, que vem lá de Êxodo. Idolatria é dar a uma criatura glória que pertence só a Deus. Até aqui, tudo bem. O problema não é se existe idolatria. A briga começa quando a gente pergunta o que é idolatria, hoje na prática. É aí que o caminho se divide. E o primeiro caminho que vamos explorar é o da visão católica. Para o debatedor Ariel Lázari, o foco em estátuas e imagens é olhar para o lugar errado. Ele argumenta que existe uma idolatria muito mais perigosa e que está bem descrita no Novo Testamento. Segundo Lázari, a Bíblia mostra basicamente 3 tipos de idolatria. A primeira é a mais clássica lá do Antigo Testamento, dar glória a uma criatura. A segunda é o que aconteceu com o bezerro de ouro, tentar definir Deus do nosso jeito, com as nossas regras. E a terceira é a que Jesus e os apóstolos mais bateram na tecla, a avareza. E essa comparação aqui é muito, muito importante para entender o argumento católico. Percebe a mudança de foco? No Antigo Testamento, a ordem é clara: não faça imagens de escultura. Já no Novo Testamento, a coisa muda. Paulo vai dizer que a avareza é idolatria. Jesus fala que não dá para servir a Deus e ao dinheiro. O foco sai do objeto externo e vai para uma atitude interna. E essa frase do Ariel Lázari resume perfeitamente a visão dele. Ele diz que focar só na imagem, no objeto, é se preocupar com a casca. É deixar de lado o que realmente importa, o cerne do problema, que para ele, hoje, seria a ganância. Certo. Mas e o outro lado? Vamos agora para a visão protestante. O argumento aqui é o seguinte: tudo bem, ganância é pecado, ninguém nega isso. Mas uma coisa não anula a outra. O mandamento contra imagens na adoração continua lá, bem claro na Bíblia. E a base de tudo, para o debatedor Eliseu Rodrigues, é esse versículo: vivemos por fé, não por vista. Ponto. Para ele não tem negociação. A fé é acreditar no que não se vê. Se é preciso ter algo visível para se conectar com um Deus invisível, alguma coisa aí já saiu do trilho. Essa fala do Eliseu Rodrigues é bem forte. Ele diz que usar imagens não foi uma evolução, mas sim uma contaminação. É como se tivessem pego a simplicidade da adoração da igreja lá do comecinho e coberto com um véu romano e pagão, ou seja, com costumes de fora que não eram parte da fé original. Ok, então temos os dois lados apresentados. E agora? Agora a coisa esquenta de verdade, porque um lado vai acusar o outro de hipocrisia. A acusação vem do lado católico, com Ariel Lázari. Ele basicamente diz: peraí, vocês se preocupam tanto com as nossas imagens, mas e os pastores que cobram por pregações? Isso não é servir a Deus e ao dinheiro? Isso não é uma forma de farisaísmo moderno? É uma provocação direta. A resposta vem na ponta da língua. O lado protestante faz uma distinção muito clara. Uma coisa é ser pago pelo trabalho, outra coisa é o amor ao dinheiro. E eles buscam na própria Bíblia a base para essa defesa. E a defesa se apoia em vários trechos. Mateus diz que o trabalhador é digno do seu salário. Paulo escreve a Timóteo que um bom ministro merece dupla honra, o que incluía sustento. A questão para Rodrigues não é a prosperidade, mas sim o comércio da fé. E nesse ponto de condenar quem explora a fé, aí os dois lados concordam. Superada essa questão do dinheiro, o debate vai para o seu ponto mais profundo. A discussão agora é sobre o evento central do cristianismo. Será que a vinda de Jesus mudou as regras do jogo? E aqui está o coração do argumento católico. No Antigo Testamento, a ordem era clara: não façam imagem. Por quê? Porque, como diz em Deuteronômio, o povo não viu forma alguma. Deus era invisível.
Mas aí vem o Novo Testamento e o apóstolo João diz: "E o Verbo se fez carne". Ou seja, o Deus invisível se tornou visível. Isso muda tudo. Mas o lado protestante rebate ponto por ponto. Primeiro, Jesus nunca, em nenhum momento, autorizou que fizessem imagens dele. Segundo, ele veio para cumprir a lei, não para rasgar o que já estava escrito. E o golpe final, nas palavras do próprio Cristo: "Bem-aventurados os que não viram e creram", ou seja, a bênção maior é justamente para quem acredita sem precisar de uma imagem. Então, o que temos no fim das contas? Não é uma questão simples de certo e errado, mas sim duas lógicas, duas compreensões totalmente diferentes sobre como se deve adorar a Deus. Vamos resumir. De um lado, a perspectiva católica. As imagens podem ajudar, são lembretes visíveis, porque o próprio Deus se fez visível em Jesus. E o maior perigo hoje não é a imagem, é a idolatria do coração, a ganância, o cerne. Do outro lado, a perspectiva protestante. A adoração tem que ser no invisível, porque a fé não depende da visão. E o perigo da imagem, a casca, ainda é um mandamento muito sério. É incrível pensar que séculos de debates, de conflitos, de divisões podem ser resumidos em uma única pergunta. Uma pergunta que define tudo. E a pergunta é essa: se Deus se tornou visível como um homem, as regras antigas sobre imagens mudaram para sempre? A resposta que se dá a essa pergunta é o que decide de que lado dessa história cada um vai ficar. Uma divisão que, como vimos, continua tão viva hoje quanto era há 500 anos.